E pessoal, eu vou fazer esse vídeo rápido aqui então, só para mais ou menos ilustrar a pergunta que tinha sido feita no grupo. Então, basicamente ali, esse exercício, ele é um pouco mais avançado, mas ele dá ali, considerando o seguinte manual, né, que ilustra a diferença entre perímetros normais e True RMS. Então, se vocês entraram ali dentro, vocês viram que basicamente a gente tem dois tipos de equipamento, né, em que eu posso ter um amperímetro normal. Então, se eu venho aqui e procuro lá como amperímetro, né? Eu vou encontrar alguns alicates para vender. Alguns normais, né? Por exemplo, esse caso aqui, um alicate normal. E eu tenho alguns alicates amperímetros que são True RMS, né? Que basicamente são mais caros, né? Por exemplo, esse da Fluke aqui. E a diferença é que, independente da forma de onda, eu consigo ter uma medida correta. Então, quando eu tenho uma forma de onda puramente senoidal, né? Então, aqui uma forma de onda senoidal, ela vai ser algo puramente senoidal. Isso possibilita que a gente faça uma medida a partir da tensão de pico. Vocês devem ter visto isso lá em instrumentos e medidas, então por isso que eu estou falando bem rápido aqui. Então a forma de onda desse jeito, eu consigo medir, por exemplo, a tensão de pico e estimar a tensão RMS, utilizando aquele termo lá, raiz de 2, né? Já se eu tenho uma forma de onda distorcida, né, com harmônica, né, eu vou ter uma forma de onda, por exemplo, aqui como essa forma de onda aqui, eu já não vou ter uma forma de onda senoidal pura. E o valor RMS ele não é exatamente a tensão de pico dividido por raiz de 2. Então eu vou ter uma diferença. Basicamente é isso que ele fala lá no artigo, né? Que o multímetro, o True RMS, ele consegue dar realmente o valor real, por isso que ele é True RMS. Já o multímetro normal, sendo utilizado para medir uma forma de onda parecida com essa aqui, ele não vai conseguir fornecer o valor correto. Então é isso que ele fala lá naquele artigo e basicamente isso que faz a contextualização do que a gente está falando aqui. E aí por isso que tem esses valores aqui, ó. Um multímetro, um alicate amperímetro normal, a resposta para a forma de onda senoidal, ele dá uma resposta correta, né? Já se eu tenho uma forma de onda quadrada, ele já vai dar um valor 10% acima. Né? Se eu tenho uma resposta para um retificador de diodo monofásico, eu vou ter uma resposta 40% abaixo, ou seja, né? Vai estar errado. Já o True RMS ele consegue medir em todas as situações corretamente, certo? Então vejam a importância de você saber utilizar o equipamento certo, né? Por isso você tem que saber o que você está medindo, né? Nesse caso aqui, veja que você tem 40% de erro, né? Então é muito importante que vocês, deixa eu só conferir se está gravando. É muito importante que vocês saibam o que estão fazendo e saibam essa diferença de True RMS. Então, beleza, dito isso, né? Eu fiz aí a pergunta, não ficou bem elaborado aqui, mas basicamente eu queria, a partir desse contexto real aí que existe, né? O que que seria, qual o tipo de retificador dos que a gente está estudando que iriam drenar da rede uma corrente desse tipo aqui, né? Que tem no semiciclo positivo e negativo e não é exatamente uma forma de onda senoidal. Então, acho que para ilustrar isso vai ficar mais fácil, eu vou utilizar aqui o Falstad. E aqui já está simulando um retificador de meia ponta. Então aqui eu tenho tensão de entrada e corrente de entrada. E aqui tensão de saída e corrente de saída. Né? Então aqui medindo com relação à fonte e aqui medindo com relação à minha carga, que é esse resistor de 640. Então veja que na entrada eu tenho a tensão, beleza? Só que a corrente que está sendo drenada, ela só é drenada durante o semiciclo positivo. Então vejo que ela tem um aspecto senoidal, né? Só que ela só corresponde a um semiciclo. Então já não é aquela forma de onda que a gente acabou de ver aqui, né? Além de ela não ser exatamente senoidal, porque ela fica só num pedacinho aqui, essa daqui também é positivo e negativo. Então não seria esse primeiro aqui, não é o de meia onda. Né? Então a gente vai lá para outro exemplo de circuito, pega o de diodo aqui, tem um retificador de onda completa. Um retificador de onda completa ele vai atuar tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. Né? Só que aqui acaba acontecendo que vocês podem ver que basicamente quando eu tenho uma carga resistiva, a minha corrente ela também é praticamente senoidal. Então ela está um pouquinho diferente daquela corrente que a gente viu ali.
E aí a gente tem o último tipo, né? E que circuito que realmente vai drenar aquele tipo de forma de onda? Na prática é difícil a gente ter uma carga puramente resistiva, como vocês viram nos exercícios. É comum a gente colocar um filtro capacitivo aqui para fazer com que a tensão sobre a carga não tenha esse ripple, né? Vejam que a tensão aqui ela tá fazendo subindo e descendo, né? Mas eu quero uma tensão praticamente contínua. Então aí a gente pode ir para o último tipo. Vejam que tanto o retificador com 4 diodos ou com 2 diodos, que utiliza a derivação central, ele vai ter essa forma de onda igual, né? Mas quando eu acrescento aí o capacitor, que vai ser esse outro tipo aqui, retificador de onda completa com filtro, vejam que agora eu vou ter ali na minha saída uma tensão, né, que está com um determinado ripple. E aqui não apareceu, vamos ver como que a gente faz para inserir. Como que faz para inserir a corrente aqui? Tensão máxima, nível DC. Não é isso que a gente quer. Ah, tá. Acho que tem um gráficos, mostrar tensão. Quero que mostre a corrente também. Olha lá, agora apareceu. Então aquela forma de onda da corrente, ela é mais ou menos o que está sendo ilustrado aqui. Ali, se vocês olharem, foi um pouco, né, reduzido, né? Tipo, ficou um pouco mais suave. Mas na prática a gente tem uma forma de corrente parecida com essa daqui. Então, a resposta correta daquele exercício seria um retificador de ponta completa com filtro capacitivo. Ele vai ser responsável por fazer essa corrente ser drenada, ser bem distorcida. E isso daqui, já sendo um pouco mais avançado, é o que faz com que o fator de potência seja baixo, devido à presença de harmônicos, porque se eu pegar essa forma de onda aqui em amarelo, né, que ela está bem distorcida, ela é uma forma de onda, né, senoidal, mas ela tem uma presença de muitos harmônicos, o que faz com que ela seja distorcida. Ela não é uma senoidal pura, né? Então ela tem uma taxa de distorção harmônica muito alta. E isso é o que causa uma baixa qualidade de energia, certo? Então é importante só para vocês terem uma noção, né? E introduzir um pouco esse assunto de qualidade de energia. Vejam que é tudo que a gente estudou, né? Só que a gente não tinha olhado ainda para a corrente de entrada. E aí, por exemplo, se eu estivesse medindo com um alicate em perímetro normal aqui, né? Vou aqui, pego o meu alicate e passo nesse condutor, né? Iria, se eu tivesse um alicate do RMS, ele ia medir corretamente. Só que se eu tiver um alicate normal e tentar fazer a medição dessa corrente, eu não vou ter um valor RMS correto, eu vou ter um valor com com um erro ali considerável, ali próximo a 40%, certo? E aí, importante seria essa daqui só, né? As outras vocês não precisam se preocupar. Eu acho que até perguntei, né? A corrente de um diodo monofásico, que é isso daqui importante. Aí lá em eletrônica 2 vocês vão ver provavelmente o retificador trifásico, vão ver que a forma de onda vai ser mais ou menos assim. Mas a ideia é a mesma que a gente acabou de ver, só vai aumentar, que lá ele vai retificar mais duas fases, beleza? Mas é uma questão bem avançada mesmo, né? Não é uma questão, por exemplo, que eu vou cobrar na prova, mas é interessante porque vocês conseguem analisar a partir do que a gente sabe, mas talvez precisariam de uma orientação melhor, que é o que eu estou mostrando nesse vídeo aqui para vocês, beleza?